Olá, lembra do número neperiano? É o número de Euler, aquele Ezinho que aparece em algumas expressões, não sabe de onde veio, está com dificuldade em aplicar o limite fundamental em que ele aparece nas resoluções de questões? Se a sua resposta é sim, não pule esse vídeo porque você está no lugar certo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a motivação para a criação do número de Euler, número neperiano. Qual foi o ponto de partida para se chegar a esse número? Vamos falar também do limite fundamental, do limite quando x tende mais infinito, cujo resultado é o número de Euler. E vamos mostrar ainda dois exercícios de aplicações. Hoje nós vamos falar sobre o limite fundamental quando x tende a mais ou menos infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que é igual ao número de Euler, número E. O raciocínio, a ideia que motivou a construção desse E se torna importante para o compreendimento desse limite. Nós vamos calcular o limite, que vai dar uma constante racional. Então, é interessante a gente saber de onde saiu essa constante racional. Então, vamos analisar a motivação que Euler teve para poder chegar nesse número E. Nós sabemos da matemática financeira que o montante aplicado recebido por uma aplicação de um capital aplicado a juros compostos é dado por capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. O que está acontecendo aqui? Vamos supor que nós queremos que esse montante seja o dobro desse capital. Isto é, eu vou aplicar um dinheiro, vamos supor que eu esteja aplicando R$1.000. Esse aqui seria o nosso capital aplicado. E eu quero receber, depois de um ano, um montante de R$2.000. Isto é, eu quero receber de juros R$1.000. Os juros é dado por essa expressão aqui, ó, 1 mais I elevado a N. Bom, observe, vamos notar o seguinte: se em um ano, vamos supor que o tempo ou o período seja de um ano. Então, se em um ano gerou esse montante vai dobrar, isso quer dizer que em um ano essa taxa vai ser de 100%. Isso significa que o nosso capital multiplicado por 1 mais 1 elevado a 1 vai dobrar. De fato, se você fizer essa continha, você vai ver que o capital multiplicado por 2 elevado a 1 é 2. Então aqui você observa que o montante vai ser 2 vezes o capital. Bom, e o que isso tem a ver com o número de Euler? Bom, e uma pergunta natural que surge é: o que isso tem a ver com o número de Euler? Bom, vamos imaginar o seguinte: imagine que ao invés de um único período aqui, nós pegássemos essa taxa, que é de 100%, para dobrar o valor tem que ser 100%, por isso esse número 1 aqui, ó, 100% é 1, como nós já sabemos, né? Vamos pegar essa taxa de 100% e vamos dividir em 10 meses. Quando você pega 100 e divide por 10 vezes, isso vai dar 10. Isso significa que você vai ter 10 períodos de 10%. Então, 10 capitalizações de 10%, eu vou substituir o N por 10. E vou pegar a taxa, que era de 100%, e dividir por 10 também. Isso está relacionado à taxa nominal. Aqui seria a nossa taxa nominal e aqui a nossa taxa efetiva mensal. Melhor, efetiva qualquer. Se eu dividir por 12 vai ser mensal. Aí no caso é uma taxa efetiva porque eu estou pegando a taxa nominal e estou dividindo esse período N em T períodos. Bom, então essa nossa fórmula aqui ela vai ficar do seguinte modo: vai ficar o montante igual ao capital, que multiplica 1 mais I, que no caso era o nosso 1,
que era o suficiente para dobrar o capital. Mas esse 1, que é a nossa taxa anual, eu estou dividindo agora em 10 capitalizações. Então, estou pegando a taxa e dividindo, fracionando ela em 10 partes. E o meu tempo, que era 1, esse tempinho aqui, ó, que era 1, ele passa a ser 10, porque eu peguei o ano e dividi em 10 partes iguais para poder fazer 10 capitalizações. Quando fazemos esse cálculo aqui, notem que essa expressão aqui, ó, que é o que vai gerar o fator multiplicativo, vai dar um número 2, qualquer coisa. E aí a gente faz essa continha na calculadora. Ó, 1/10 aqui seria 0,1, então vai ficar 1,1, que aqui 1 dividido por 10 dá 0,1, mais 1 dá 1,1 elevado a 10. Aí a gente pega a calculadora e faz essa continha. E aí, fazendo essa continha, 1,1 elevado a 10 vai dar aproximadamente 2,5937. Agora nós vamos fazer um outro cálculo, que é pegando esse 1 ano que eu dividi em 10 partes iguais, eu vou pegar esse 1 ano e dividir em 100 partes iguais. Então, o meu montante vai ser o capital, que multiplica 1 mais 1 sobre 100, que agora eu estou pegando o meu período N, que é de 1 ano, e dividindo em 100 partes iguais, isto é, fazendo 100 capitalizações. Então, estou pegando também a taxa e dividindo em 100 partes iguais, uma parte para cada capitalização. Nosso montante agora vai ser capital vezes 1 centésimo é 0,01, somado com 1, nós vamos ter que o montante é igual ao capital vezes 1,01 elevado a 100. E aí vamos fazer essa conta. Bom, o que está se observando até aqui é o seguinte, é que à medida que a gente aumenta o período de capitalização, o período que eu pego essa taxa N e particiono ela em taxas efetivas menores, aumentando o tempo de capitalização. Então a taxa aqui que era 1, ficou 1/10, estou aumentando esse tempo essa quantidade de capitalização. Quando eu aumento a quantidade de capitalização, o que acontece aqui com o fator que está multiplicando? O fator que está multiplicando o capital, que era 2 aqui no início, aqui já passou para 2,5937. Aí quando eu aumentei esse número de capitalizações para 100 vezes, esse fator já aumentou para 2,7048. Então notem que o fator multiplicativo está aumentando cada vez que eu aumento o número de capitalizações. Só que a questão é a seguinte, a motivação maior foi saber qual o número de capitalizações que eu tenho que fazer para conseguir o lucro máximo, ou seja, conseguir com que esse número aqui ele seja o maior possível. E aí vamos imaginar que a gente pegou o ano e dividiu agora em 1000 partes iguais. O ano tem 365 dias, é como se tivesse na média aí de quase 3 capitalizações por dia, como se fizesse uma capitalização 8 da manhã, aí quando fosse 2 da tarde outra capitalização e 10 da noite outra capitalização. O dinheiro está sendo capitalizado quase que 3 vezes ao dia, em intervalos de horas iguais. Então, como agora o meu intervalo é de 100, eu vou ter, como agora o meu intervalo é de 1000, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter o montante igual ao capital, que multiplica 1 mais 1 sobre 1000 elevado a 1000. Lembrando que esse 1000 aqui é a quantidade de capitalização. E esse 1 sobre 1000 é a taxa efetiva. A taxa nominal aqui, que era 1 de 100% no início do problema, da motivação, eu peguei essa taxa e transformei ela em taxa efetiva.
Como que você transforma em taxa efetiva? Pega a taxa nominal e divide pela quantidade de capitalizações que serão feitas. Bom, e aí nós vamos ter que o montante vai ser o capital, que multiplica 1 sobre 1000 vai dar 0,001 elevado a 1000. E aí fazemos essa continha na calculadora. Aí a gente observa que à medida que a gente vai aumentando a quantidade de capitalizações, 10, 100, 1000, esse número, que é o fator multiplicativo, ele vai se aproximando do E, que é 2,718281. Na verdade, vai se aproximar, mas nunca vai ultrapassar. E com isso a gente tem que o E é o fator multiplicativo de correção do lucro máximo. Então isso quer dizer que quando você pega esse limite, o limite de 1 mais I, e aí a gente pode escrever que é o limite de 1 mais I, mas esse I que a gente está usando é o 1, né? Então vai ser 1, dividido pelo número de capitalizações N, elevado a N, também é o número de capitalizações. Então aqui eu tenho a taxa efetiva e aqui eu tenho o número de capitalizações. À medida que esse N ele vai aumentando infinitamente, ele vai para mais infinito, essa expressão aqui vai se aproximando do E. Então podemos dizer que esse limite é igual ao número de Euler. Veremos agora algumas aplicações. Tem aí duas aplicações simples para a gente fazer. A primeira é calcular o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 2. Bom, a primeira coisa que a gente observa é que o que está aqui entre parênteses é a mesma coisa que está aqui entre parênteses. O que muda é que aqui em cima nós temos x e aqui temos o x mais 2. Então nós vamos utilizar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base para poder reescrever isso aqui de uma outra forma. Isso aqui então pode ser reescrito como sendo o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x vezes 1 mais 1 sobre x elevado a 2. Multiplicação de potências mesma base, repetimos a base, somamos os expoentes. Então, ao desenvolver isso aqui, a gente volta para o que está aqui. Então, são coisas equivalentes, iguais. Agora, a gente vai utilizar a propriedade do limite, que diz que o limite de um produto é o produto dos limites. Então, utilizando a propriedade dos limites, vai ficar dessa forma. Agora, nós observamos o seguinte. Essa parte daqui é exatamente o que está aqui em cima. Ó, mesma coisa. Então, isso daqui é o E. Isso aqui é o E. E essa parte aqui a gente pode aplicar o limite. Limite quando x tende a mais infinito, ó, aqui vai dar 0. Nós já vimos isso. Então, me sobra 1 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1. Então, o resultado disso aí vai ser E vezes 1, que é o próprio E. Então, o que a gente observa é que quando a gente pega aqui esse expoente e acrescenta a ele uma constante, não altera o limite é o mesmo. Bom, agora temos uma segunda aplicação, que é o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 2 sobre x ao quadrado elevado a x ao quadrado. Notem que a diferença daqui para o teorema do limite fundamental é que aqui a gente tem um 2. Então, vamos tentar fazer aparecer o 1 aqui. Isso aqui pode ser reescrevendo, dividindo o numerador e o denominador por 2. Quando eu divido por 2 o numerador e o denominador, essa fração não se altera. Então, dividindo o numerador e o denominador por 2, vai ficar dessa forma, 1 sobre x ao quadrado sobre 2. Agora, observem ainda que eu preciso escrever isso aqui de forma que fique... E no lugar do x ao quadrado apareça x ao quadrado sobre 2. Se eu conseguir fazer isso, eu chego a esse caso aqui e acabou o problema. Bom, note que o que nós queremos é exatamente isso aqui.
Só que quando eu acrescento 2 dividindo, eu tenho que colocar o 2 aqui em cima, porque da propriedade de potência, você multiplica esses dois expoentes. E aí quando você multiplica x² sobre 2 vezes 2, vai voltar no x². Então isso aqui e isso aqui são coisas equivalentes. E agora a gente consegue concluir de boa. Para ficar mais simples, a gente pode até fazer uma mudança de variável aqui, que a gente vai compreender melhor. Vamos chamar x² sobre 2, vamos chamar isso daqui de z. Então temos isso daqui, ó, x² sobre 2 igual a z. Notem que quando o x vai para infinito, o z também vai para infinito. Bom, aí a gente observa o seguinte, que quando x vai para infinito, x² sobre 2 também vai para infinito. Então eu posso substituir esse x indo para infinito por z indo para infinito. Fazendo essa analogia aqui, ó. Quando x tende para mais infinito, então x² sobre 2 também vai para mais infinito. Ora, mas x² sobre 2 é quem? É z. Então, eu posso reescrever isso aqui como sendo o limite, quando z tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre z, elevado a z, isso tudo ao quadrado. E agora a gente observa que essa parte aqui é exatamente o nosso e. Então nós podemos dizer que isso daqui, esse limite vai ser e elevado ao quadrado.